Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área. E hoje estamos às 23 horas e alguns minutos do dia. É de uma quinta-feira, eu sei que é quinta-feira. Agora, qual que é o dia certinho, eu não tenho certeza não, tá? Deixa eu só ver se consigo arrumar melhor aqui. Aí. Vídeo anterior, eu fiz a leitura. ah, Hoje eu acho que é dia 9. Quinta-feira, dia 9/2/2022. Vídeo anterior eu fiz a leitura daquela parte do começo da nova Almeida, né, da nova Almeida atualizada, né? Não sei quais são as repercussões daquela leitura ainda, né? Porque eu ainda nem upei o vídeo para o YouTube. Mas hoje eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior, só que com a Santa Bíblia Bereana, né? Sim, realmente a Santa Bíblia, a versão de Nelson, tem uma versão que ela traz a história de Nelson, do senhor Alderi Nelson Rocha, e que eu acho bastante interessante ter isso, né? E não é essa a versão que traz a história dele. Tá? Já adianto para você que a Santa Bíblia Beriana não é a que traz a história do senhor Alderi Nelson Rocha. É interessante ter, eu acho que é interessante ter. Muita gente vai falar, mas Bíblia não é para ter história do escritor ou do tradutor. Bíblia é para conter a palavra do Senhor eterno e soberano Deus, né? Mas eu acho interessante conhecer a pessoa quem redigiu os textos que estão ali, né? Que fez a tradução, que fez a revisão, que fez a comparação com outras Bíblias, né? Eu acho bastante interessante quando tem isso, porque é uma história a mais que tem na Bíblia, né? Não, não algo aleatório, mas algo concreto, né? Algo conciso e algo definitivo, vamos dizer assim, né? E eu quero trazer aqui algumas coisas que eu acho bastante interessantes sobre a Santa Bíblia, versão de Nelson em geral. Ela tem eles têm vários tipos de Bíblias diferentes, né? A Santa Bíblia Bereana 1, ela tem uma coletânea de ilustrações teológicas 1, concordância do aconselhamento, novos estudos do episcopado, ajuda aos novos convertidos. Então, essa Bíblia aqui é bastante indicada para quem é novo convertido, para quem chegou há pouco tempo a ter fé em Deus, né? Se você é ateu ainda, talvez essa Bíblia sirva também para você, né? Você quer começar a fazer a leitura da Bíblia aí com um desafio pessoal ou só para ver por que que o povo crente é tão gosta tanto desse livro? A Santa Bíblia Bereana, eu acho que é um bom pontapé inicial para você, beleza? Só vendo aqui então, ela traz a Santa Bíblia Bereana 1, traz, quero ver se tá gravando aí, tá? Porque eu tô fazendo uma coisa diferente, hoje eu tô usando a câmera como câmera traseira, então eu não tenho o feedback da tela, pelo menos não aqui. Tem uma porta de vidro na minha frente, então eu consigo ver se está gravando ainda ou não pela porta de vidro. Digam se o som tá bom, se o som tá diferente, como é que tá o som. Hoje eu tô falando um pouquinho mais baixo porque, poxa, já é 11, quase 11h10, eu acho, da noite. Pode ver que não tem o relógio hoje, né, infelizmente. Mas eu acho que já é quase 11h10 da noite já. Então, continuando aqui, tô na igreja, né, então, mas eu tô fora do escritório que tem o computador, tá? E é isso, por enquanto.
Tradução dos mais antigos textos em hebraico, como o Massorético, em aramaico e em grego, como o Textus Receptus, em comparação com as versões Vulgata Latina, Septuaginta, texto do Rei Tiago, o famoso King James, texto Reina Valera, de 1909, e com as melhores partes dos textos em grego de Erasmus, 1516 a 1522, de Stefanos, 1550, de Beza, 1565, de Eusebir, 1624, 1678, e conferida com mais de 115 versões modernas por Alderi Nelson Rocha. Este trabalho foi iniciado no ano 1980 e finalizado no ano de 2013. Versão de Nelson 2.2, Santa Bíblia Bereana, volume 1. Uma coisa que me chamou a atenção aqui foi essa versão de Elsevier, que compreende os anos de 1624 a 1678. Mais ou menos, pelo que a gente leu na outra Bíblia, o período de vida de João Ferreira Anes de Almeida, talvez, né? Mas olha só que interessante. De 1624 a 1678. 24, 34, 44, 54, 64, 74, 75, 76, 77, 78. 54 anos de trabalho. O cara né, teve praticamente a vida inteira dele dedicada a uma tradução da Bíblia, a escrever uma parte da Bíblia, talvez. Eu nunca pesquisei sobre os textos de Elsevier, mas seria interessante lê-los também. Né? E só reiterando o que eu comentei no vídeo anterior, eu comentei que a obra foi iniciada no ano de 1981 e finalizada no ano de 2013. Não, esse trabalho foi iniciado no ano de 1980 e finalizado no ano de 2013. Então, 80, 90, 2000, 2010, 2011, 2012, 2013. 33 anos de pesquisas e tentando completar uma obra. E eu acredito que várias descobertas são feitas a cada ano e o texto ainda não está completo 100%. Então, eu acredito que na Santa Bíblia Bereana, volume 2, volume 3, tenha coisas a mais, ou uma tradução nova, ou uma tradução diferente da que nós temos aqui, né? Melhorada, é claro, né? E vou pegar o outro texto aqui. Sociedade Bíblica Bereana, volume 1, Santa Bíblia Bereana. Aí aqui, esse é o texto feito... Direitos reservados a Alderi Nelson Rocha. Tá? É bom mencionar isso. Direitos reservados a Alderi Nelson Rocha. Tá? Composto na Sociedade Bíblica do Verbo e no INTL, Osana Ministries Corporation, USA. Rua Francisco da Veiga, número 60, São Paulo, capital, eu acho. Conheça os nossos parceiros, Conheça nossos parceiros em nosso site, saiba onde encontrar os nossos produtos. Legal. Aí aqui tem, tradução e confrontação a partir... uma coisa que eu ia ler antes. Antigo e Novo Testamento, da versão de Nelson 2.1, de 2010 a 2017. Autor, o Espírito Santo de Deus. Ruah Elohim Jeová. Categoria para leitura devocional e meditação pessoal.
Tradução e confrontação a partir dos mais antigos textos em hebraico, como o massorético, em aramaico e em grego, como o Textus Receptus, em comparação com as versões Vulgata Latina, Septuaginta, o texto do rei Tiago, King James, o texto Reina Valera, de 1909, e com as melhores partes dos textos em grego de Erasmus, 1516-1522, de Estefanos, 1550, de Beza, 1565, de Elsevier, 1624-1678, e conferida com mais de 115 versões modernas. Este trabalho foi iniciado no ano de 1980 e finalizado no ano de 2018. Ah, então, você vê que tem diferença aqui, ó. Foi finalizar. Ó, viu que eu. Cara, que massa, cara. Eu comento uma coisa sem ler e depois eu leio e confirmo aquilo que eu já tinha comentado, cara. Aquilo que eu pensei que poderia talvez acontecer. Legal. É legal saber que isso acontece. Tá gravando ainda? Tá. Então você vê. Nessa parte aqui de trás, fala que esse trabalho foi iniciado no ano de 1980 e finalizado no ano de 2013. Eu comentei. Cara, pode ser que tenham coisas novas vindo aí, né? E aqui já fala, esse trabalho foi iniciado em 1980 e finalizado no ano de 2018. E de volta, pode ser que eu pegue a versão, o volume 2 da Santa Bíblia Beriana, trava a língua quase, né? Da Santa Bíblia Beriana, e diga lá, esse trabalho foi iniciado no ano de 1980 e finalizado no ano de 2020. Pode ser que aconteça. A todos aqueles que adquiriram a Bíblia nas promoções de 1º de junho de 2016 e 9 de outubro de 2017. Eu acho que foi mais ou menos nesse período que eu comprei a minha primeira Santa Bíblia. Que legal. É verdade. Eu acho que foi mais ou menos nesse meio tempo que eu comprei a minha primeira Santa Bíblia. É importante comentar isso aqui, ó. O comentário desta obra é dedicado ao estudo devocional e ao estudo coletivo em seminários e institutos teológicos em língua portuguesa. Está proibida a reprodução dos textos aqui registrados, quer seja por instrumento de fotocópia ou por outro meio de comunicação escrita ou eletrônica, sem autorização do seu editor. A apresentação dos textos em cultos e serviços está liberada sob a marca VDN. O comentário desta obra é dedicado ao estudo devocional e está proibida a reprodução dos textos aqui registrados, tá? Então, agora eu fiquei na dúvida. Porque até nos vídeos anteriores eu não fiz a leitura das epígrafes da Santa Bíblia. E as epígrafes da Santa Bíblia são os comentários pessoais do próprio doutor Alderi Nelson Rocha, né? E eu fiz a leitura somente da Bíblia em si, não das epígrafes e nas epígrafes, eita rapaz, é sono. E nas epígrafes constam os comentários desta obra. Além do mais, a apresentação dos textos em cultos e serviços está liberada sob a marca VDN. Então, esse é um serviço que eu estou prestando para a população em geral, que talvez não tenha acesso a uma Bíblia, ou para quem ainda não é convertido, ou para pessoas que gostam de conhecer mais a respeito da palavra, né? É um serviço que eu estou prestando, só que não está está liberada sob a marca VDN. Eu não tenho a marca VDN nesse caso, mas eu tô deixando bem claro quando é VDN e quando não é VDN, né? Então, não sei se isso aqui pode acabar acarretando em algum problema de direitos autorais para mim. Pode ser que eu acabe preso por causa disso. Não faz mal. Se eu for preso, eu vou preso por estar anunciando a palavra do Senhor Jesus Cristo
tendo o texto versão de Nelson em mãos. Então, se amanhã ou depois eu for preso, vocês já sabem o motivo. É brincadeira, gente. Por favor. Tá? Tem coisas que a gente até leva a sério, mas tem coisas que a gente precisa levar na brincadeira, tá? Então vamos lá. Continuando aqui. Divisões da Santa Bíblia Bereana. Os 66 livros da Bíblia estão divididos em grupos especiais e com algumas diferenças. Os livros do Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros filosóficos, os livros dos profetas maiores, os livros os livros proféticos maiores, os livros proféticos menores, os evangelhos semelhantes e o evangelho de João, o livro da igreja dispersa, o livro histórico, as epístolas gerais, as epístolas paulinas, as epístolas pastorais e o livro profético eclésio messiânico. Você vê que às vezes eu tenho dificuldade em falar uma palavra simples, mas palavras mais complicadas eu não sinto tanta dificuldade assim. O livro profético eclésio messiânico. Saiu mais tranquilamente do que as outras palavras. Bíblia, a Santa Bíblia, a Santa Bíblia Bereana. Você vê que dá um trava-língua, né? Mas aquela outra palavra que eu li na outra Bíblia ontem para mim, né? Para vocês semana passada ou em algum lugar no passado. Daquela Bíblia hebraica Stuttgartensia, lembrei. Bíblia hebraica Stuttgartensia, né? Não tive tanta dificuldade assim em falar, né? Eu tive que bater o olho ali, ler um pouquinho mais, mas saiu logo de cara, né? Eu achei que eu teria uma dificuldade um pouco maior para fazer essa leitura dessa palavra. Também não sei se a pronúncia tá certa, né? Enfim, mas é isso que o que fala aqui nessa parte aqui. Deixa eu passar para frente. Coletâneas de ilustrações teológicas, manuais diversos. Não vou mostrar essas ilustrações teológicas porque agora eu fiquei até com certo receio. A igreja em Bereia, Paulo e Silas em Bereia. Atos 17, 10, 11 e 12. E de noite os irmãos imediatamente enviaram a Paulo e Silas a Bereia. Eles, tendo ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Estes, os bereanos, eram mais nobres do que os de Tessalônica, os tessalonicenses, pois receberam a palavra com toda a boa vontade, esquadrinhando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Muitos deles verdadeiramente creram, um bom número de mulheres helenistas de alta posição e varões não poucos. Isso eu acho que eu já tinha lido em um dos vídeos anteriores, né? Eu acho que até fiz comentários sobre isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa a acrescentar ou a retirar. Eu acho que eu lembro muito vagamente o que eu falei. Com toda boa vontade, esquadrinhando diariamente as Escrituras. Eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso. Que eles não recebiam a palavra profética, a palavra dos apóstolos, a palavra de Deus, com vontade de deboche, com vontade de vamos ouvir só para tirar sarro, né? Eles ouviam a palavra, prestavam atenção no que era dito e depois iam eles ouviam a palavra do que Paulo e Silas explicavam para eles, assim como eu estou fazendo com vocês, e depois eles iam para a palavra, eles iam para os textos bíblicos para ver se o que Paulo e Silas falavam realmente condizia ou não com o que eles falavam, né?
E é isso que eu espero que vocês também façam. Não fiquem apenas nas minhas palavras, peguem Bíblia e procurem os textos que eu falar aqui, né? De repente a tua versão é melhor que a minha ou é diferente da minha, né? Eu sou apaixonado pela Santa Bíblia versão de Nelson, porque eu sou apaixonado por essa versão, por esse estilo literário e pela tradução que ele traz aqui, né? Só tô olhando para assim para ver se está gravando ainda, às vezes tá. Mas talvez você prefira um outro estilo literário, né? Prefira o estilo literário da nova Almeida atualizada, né? Eu não, igual eu falei no vídeo anterior, eu não recomendo a compra da nova Almeida atualizada, porque eu levantei os pontos lá no vídeo anterior, então corre lá para ver, né? Não vou me repetir aqui. Mas é isso. A Santa Bíblia, a versão de Nelson, eu achei fantástica. Tá? Tem um erro, tem um errinho ou outro de português ali, mas não distorce o que o autor, que é Deus, quis trazer, né? É aquela. Talvez o pessoal de Nelson fique até constrangido por eu falar isso. Não estou falando essas coisas para constranger, né? Tô falando essas coisas como já um meio que um aviso para quem for comprar a Santa Bíblia. Se bem que a Santa Bíblia Bereana não tem tanto erro assim, não. É, porque já é mais atual, né? Então já foi revisada inúmeras vezes e vários erros que eu via na Santa Bíblia versão de Nelson e até na Bíblia Cronos, que eu também tenho, vários erros foram corrigidos e melhorados, né? Para Santa Bíblia Bereana, volume 1. E eu acredito que mais correções ainda vão vir na Santa Bíblia Bereana, volume 2. E eu tô. Quer dizer, eu sou doido para ter. Quer dizer, doido entre aspas, né? Sou doido para ter a coleção inteira das versões de Nelson. Gostaria muito de ter a coleção inteira das versões de Nelson. Infelizmente, ou felizmente. Infelizmente não, felizmente. Felizmente eu pude plantar a Santa Bíblia versão de Nelson na vida de um amigo meu. Só que eu acabei ficando sem ela, né? Inclusive, logo na mesma semana que eu comprei essa Santa Bíblia Beriana, eu plantei a Santa Bíblia versão de Nelson na vida de um amigo meu. Mas eu quero muito comprar a Santa Bíblia de volta e os demais volumes que a versão de Nelson traz, né? Que são alguns, tá? Deixa eu correr um pouquinho aqui, passar essa aqui também eu já li. As dispensações, isso aqui eu já não sei se entra naquilo que está proibida a leitura, né? Está proibida a reprodução dos textos aqui registrados. Se bem que é aquela, né? É complicado. Porque eu estou prestando um serviço. Esta apresentação dos textos em cultos e serviços está liberada sob a marca VDN. Eu não entendi bem o que isso quer dizer. Então, se alguém for doutor em advocacia e puder me dar uma explicação, né? Eu agradeceria para saber se eu posso reproduzir os textos aqui. Senão, qualquer coisa eu tiro eles do YouTube. Ou deixo eles mesmo com na monetização bloqueada. Não faz mal bloquear a monetização. Contanto que a palavra do Senhor seja manifestada a todos, né? É bom se eu receber alguma coisa de monetização sobre esses vídeos, mas se eu não receber, não importa. O que importa é que a palavra do reino seja levada aos quatro cantos do planeta. Bom, vamos continuar aqui então, mesmo que eu leve strike, não faz mal.
eu levar strike. Eu só faço tudo de volta. As dispensações de Paulo antes de entrar no estudo da Santa Bíblia. Saiba por que Deus se moveu em 3 dispensações. Segundo Paulo, as 3 dispensações de Deus são, pela ordem, a dispensação do mistério, a dispensação da graça, a dispensação da plenitude dos tempos. Então, a dispensação do mistério, base bíblica é Efésios 3:9. A dispensação da graça, base bíblica é Efésios 3:2. A dispensação da plenitude dos tempos, base bíblica Efésios 1:10. Na primeira dispensação, Paulo incluiu o mistério do Filho de Deus, conhecido hoje como Filho. Eu vou ler de volta porque eu acho que a entonação aqui é importante. Na primeira dispensação, Paulo inclui o mistério do Filho de Deus, conhecido hoje como Filho, que estava no seio do Pai, segundo o que fala no Evangelho de João 1:18, que foi revelado entre os homens e que agiu por ocasião da eleição dos anjos, por ocasião da rebelião de Lúcifer, que foi revelado entre os homens e atua na redenção deles quando se introduziu a dispensação da graça. A Bíblia fala dos aspectos da revelação do Filho. O Filho se revelou na dispensação do mistério como anjo do Senhor, como o anjo que luta com Jacó, como o anjo do Senhor que fala com Agar, como o anjo do Senhor que fala com Moisés, como o anjo revelado em Araúna, que se revelou a Davi. Ainda se revelou como rocha, através da qual Deus revelou a sua bondade a Moshe, fazendo que a mesma vertesse água, mas que foi ferida 3 vezes, 2 vezes e depois... Mas que foi ferida 3 vezes, 1 vez e 2 vezes depois. Na verdade, a rocha era Cristo, de acordo com 1 Coríntios 10, do 1 ao 3. Na dispensação do mistério, ele se revelou como nuvem, como fogo, como luz, como juízo. Mas, depois de sua encarnação, revela-se através do seu próprio corpo. A Bíblia fala do mistério escondido em Deus, e este mistério estava escondido no seio do Pai, de acordo com João 1:18. Este mistério se deu a conhecer através da Igreja, de acordo com Efésios 1, versículos 2 e 3. Como mistério do Pai, nem os principados e potestades o conheciam. E ele foi um mistério bem guardado. Paulo teve uma compreensão profunda deste mistério. O Verbo de Deus era Cristo. Estava no seio do Pai a palavra que procede da boca de Deus. Este mistério, como vai começar um outro parágrafo aqui, eu vou fazer um comentário pessoal. Exatamente aquilo que eu já tinha mencionado num dos vídeos anteriores, né? Que Cristo, como verbo, saía do interior do Deus Pai, né? Que é a palavra que procede da boca de Deus. E depois a palavra falada se transformou em palavra de carne e osso. O que é bastante estranho de imaginar, é uma palavra se transformando em carne e osso, né? Mas foi o que aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Parágrafo. Este mistério nasceu nos dias da festa dos tabernáculos. Tabernaculou entre nós, de acordo com João 1:14. Este mistério escondido... Tá chovendo, tá? Este mistério escondido se revelou e assumiu um corpo.
Mas, no porvir, as coisas vão mudar. Cadê? As coisas vão mudar. O pai vai estar no seio do filho no fim de tudo. De acordo com 1 Coríntios 15, do 26 ao 28, por causa do seu corpo. CL é Colossenses. Colossenses 1:19. Tá, então, comentário pessoal, tá? Então você vê. O filho estava no seio do pai no começo. O pai estará no seio do filho no final. Até porque eu acho que inclusive o texto que traz aqui, Deus escolheu que no filho estivesse toda a plenitude da criação, né? Ou seja, toda a plenitude de Deus estará no filho, no final de todas as coisas, né? No início do tempo eterno, no final do tempo cronológico e no início do tempo eterno, no final do Kairos Cronos e no início do Kairos Aionia. Tá? Parágrafo. A dispensação do mistério abrange desde os tempos da eternidade passada e chega até a revelação do Cristo encarnado no ventre de Maria. Essa dispensação tem duas fases. A fase A, desde os tempos antes da criação de todas as coisas até o início de Gênesis 1:1. Tá, olha só que maravilha. Tem um segredo aqui, hein? Desculpa, eu tô fazendo um comentário pessoal já antes de acabar o parágrafo. Mas você prestou atenção no que está escrito aqui? Essa dispensação, a dispensação do mistério, tem duas fases. A fase A, desde os tempos antes da criação de todas as coisas até o início de Gênesis 1:1. Cara, isso é comentário pessoal. Cara, isso é genial, cara. Isso é fantástico, cara. Voltando à leitura aqui. A fase B, desde a criação dos céus e da terra, de Gênesis 1:1, até a encarnação. Até a encarnação, havia uma unidade absoluta. Antes da morte do Cordeiro, que foi imolado antes da fundação do mundo, sempre houve um só Deus, 3 pessoas em um só Espírito, mas como Ancião de Dias, Verbo e Santo. Na dispensação do mistério, a cidade foi arquitetada após a rebelião do luzeiro. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Os anjos foram criados. Aconteceu a rebelião do luzeiro, a nova Jerusalém foi planejada, aconteceu a criação do mundo, Adão foi formado, a coexistência da imagem, a manifestação do Verbo como anjo de Jeová, a criação e inauguração do Hades. Paulo revelou a doutrina deste mistério na igreja. Tá, então, comentário pessoal. Tem muita coisa aqui, né? Eu não sei quanto tempo já tem esse vídeo, mas eu não vou mastigar cada um desses pontos que está trazendo aqui, mas volta o vídeo aí e vai tentando vai tentando entender cada ponto do que foi falado aqui. Eu vou ler de volta aqui, inclusive. Na dispensação do mistério, a cidade foi arquitetada após a rebelião do luzeiro. Então, seguem os pontos. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Os anjos foram criados. Aconteceu a rebelião do luzeiro. A nova Jerusalém foi planejada. Aconteceu a criação do mundo. Adão foi formado. A coexistência da imagem. A manifestação do Verbo como anjo de Jeová. A criação e inauguração do Hades. Paulo revelou a doutrina deste mistério na igreja.
Vamos para o próximo parágrafo. Na segunda, a dispensação da graça, temos conhecimento de todos os eventos a partir da encarnação de Cristo até a nossa reunião com Ele no arrebatamento da igreja. Próximo parágrafo. Na terceira, a dispensação da plenitude dos tempos, teremos realizados todos os eventos proféticos ainda pendentes. É isso. Segredos da Santa Bíblia Bereana para uma boa leitura. Por que Bereana? É o texto que a gente leu lá no começo dessa Bíblia, aqui logo a primeira... Não sei se dá para ver aqui. Eu acho que... Não dá. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Dá para ver mais ou menos? Dá para ver mais ou menos. A capa, contra a capa, é uma parte preta. A primeira folha, a segunda folha, a terceira folha, a quarta folha. Na quinta folha tem a resposta para essa pergunta. Por que Bereana? É o texto de Atos 17, do 10 ao 12. Tá? Não vou ler de volta, mas é isso. Tá? Essa Bíblia tem esse sobrenome, vamos dizer assim, exatamente por causa disso, tá? Aqui. Tá. Não. Essa Bíblia tem esse sobrenome justamente por causa disso, tá? Bereana. De acordo com base bíblica para ser chamada Bereana, Atos 17, do 10 ao 12. Tá. Nota dos editores, olha só que legal. Vamos lá. Nós, os editores, tivemos a preocupação de examinar os termos bereano e bereiano. Eu vou até ler de volta porque travou a língua, não saiu bereiano. Tá, vamos ler, vou ler de volta. Nós, os editores, tivemos a preocupação de examinar os termos bereano e bereiano. Sabemos que Bereia é um lugar estabelecido a 65 quilômetros de Tessalônica, para onde Paulo e Silas fugiram após o levante de uma multidão furiosa na Macedônia. Portanto, bereiano é nativo da Bereia. Bereano, por sua vez, é o nome dado ao crente que, sedento pela verdade, examina a fundo as Escrituras a fim de descobrir a essência dos seus ensinamentos, tal qual a igreja em Bereia fazia ao confrontar a Paulo nas suas pregações. Por isso, identificamos com este nome o precioso produto que é a Santa Bíblia Bereana. Rapidamente, o estudioso das Sagradas Letras observará a diferença da Santa Bíblia Bereana, volume 1, ao começar a leitura. Isso é fato. Isso é muito verdade, tá? Os editores lutaram para presentear aos leitores mais exigentes um texto menos truncado, bem escrito e clássico, com a ajuda aos novos irmãos que acabam de nascer de novo, bem como esclarecer as perguntas dos mais experientes na fé. Em formas de perguntas que geralmente feitas por pessoas que leem a Bíblia, especialmente aquelas que acabaram de nascer de novo, expusemos textos escolhidos que respondem à maioria das questões que uma pessoa faria logo ao nascer de novo. Leia as perguntas e os textos indicados. Os editores
preservaram o texto com o significado dos nomes, com os significados dos nomes. Abre parênteses. Alguns vão propositadamente com dois significados, pois não se encontrou o significado mais antigo. Fecha parênteses. E os códigos que ajudam na leitura dos comentários extraordinários da Bíblia Cronos. Aqui está em parênteses. Aqui está em inglês, mas eu não sei pronunciar Bíblia em inglês. Bíblia. Bíblia Cronos. Voltando ao texto. Outra obra amada pelos pregadores mestres da palavra. Comentário. É verdade. A Santa Bíblia Bereana tem realmente essas... Como que é o nome? Os códigos que ajudam na leitura. Realmente tem. Tá? Eu, como já li essa Bíblia... Tem principalmente no Novo Testamento, né? Porque a Bíblia Cronos, para quem não sabe, ela traz o Novo Testamento. Mas olha só a grossurinha que é a criança. Só o Novo Testamento. Tá? Tem praticamente 4 dedos de espessura. Tá? Só o Novo Testamento, tá? Eu tô falando sério. Mas qual que é a jogada que tem aqui? E é excelente. Ela traz só o Novo Testamento com os textos do Antigo Testamento. Por exemplo, tem uma coisa que Jesus falou, né? E para se cumprirem as escrituras, tal coisa aconteceu assim, assim. Aí ele quebra esse texto e traz qual é o texto a que se refere essa parte, tipo, para que se cumpram as escrituras, tá? Mas que escrituras? Ele traz o texto certinho que está sendo cumprido ali. É fantástico, é só você tendo para você saber quão fantástico é isso. É fenomenal. Então, sim, ele realmente traz os códigos que ajudam na leitura dos comentários extraordinários da Bíblia Cronos, outra obra amada pelos pregadores mestres da palavra. Eu não sou nem pregador nem mestre, mas eu amo a Bíblia Cronos. Eu posso afirmar isso para vocês. Voltando ao texto, um novo parágrafo. A Santa Bíblia Bereana, volume 1, foi preparada com muito amor e carinho por mais de 34 anos. Cremos que ela fará o que nos apraz quando cada novo irmão começar a manuseá-la. Comentário pessoal? Faz. Eu acredito que ela faz exatamente o que os editores queriam. Porque conforme eu leio ela, eu sinto mais vontade de lê-la. E essa sede, essa fome pela palavra só aumenta cada vez que eu leio mais e mais ela. Só confirmando se tá gravando ainda. Eu acho que tá. Próximo parágrafo. Além da Santa Bíblia Bereana, você precisa ter em suas mãos a Santa Bíblia sincronizada à Bíblia Cronos Novo Testamento, pois suas referências e números de acesso estão em todo o Novo Testamento da Bíblia Cronos. Foram mais de 13.000 versos comparados e resgatados para uma agradável e compreensível leitura, sem mudar o sentido e sem torcer o texto original. Você vai amar ler e estudar a Santa Bíblia. Ainda há muito a ser feito e aceitamos a sua ajuda e sugestão. Vamos juntos revolucionar esta nova geração. A grande vantagem de quem tem a Santa Bíblia Bereana, versão de Nelson, é a leitura anual cronológica do Novo Testamento, do ponto de vista teológico. Leia e entenda a Bíblia. Neste volume, pusemos 4 perguntas que estão de fora do tema do princípio,
para mostrar como serão as perguntas que constarão no tema dos evangelhos. Essa parte, comentário pessoal, essa parte final eu não entendi muito bem, mas, voltando ali, ó, além da Santa Bíblia Bereana, você precisa ter em suas mãos a Santa Bíblia sincronizada à Bíblia Cronos no Novo Testamento. Era essa Bíblia que eu tinha, que eu semeei na vida de um amigo meu. Era exatamente essa, e cara, é fantástico. Você abre ela, em qualquer parte que você abre ela, você já sente que você tá perdendo alguma coisa se você não tem a Santa Bíblia Cronos. A Bíblia Cronos de Nelson. E a mesma coisa acontece com essa aqui. Com a Bíblia Cronos de Nelson. Eu sinto que eu perco quando eu leio ela e eu não tenho a Santa Bíblia sincronizada. Então é por isso que eu pretendo comprar novamente a Santa Bíblia. Eu vou chamar de Santa Bíblia sincronizada, tá? Eu vou comprar de volta a Santa Bíblia sincronizada, se eu não ganhá-la antes de alguém aí que porventura queira me presentear, né? Pretendo comprá-la para eu poder retomar a leitura da Bíblia Cronos. Porque faz falta ter a Santa Bíblia sincronizada para eu poder ler junto com a Bíblia Cronos, sabe? Faz falta mesmo. É claro, se você só tem a Santa Bíblia ou se você só tem a Bíblia Cronos, cara, excelente. Não se desfaça de nenhuma das duas. Conselho que eu te dou. Se você for presentear alguém, não faça igual eu. Compre a mesma versão que você está presenteando e depois presenteie. Porque eu tenho certeza que vai fazer falta, cara. Vai fazer muita falta. Tá? Pois suas referências e números de acesso estão em todo o Novo Testamento da Bíblia Cronos. Foi exatamente o que eu comentei, né? Mais coisas do Novo Testamento exatamente porque a Bíblia Cronos é o Novo Testamento. Tá? Foram mais de 13 mil versos comparados, resgatados para uma agradável e compreensível leitura, sem mudar o sentido e sem torcer o texto original. Comentário pessoal. Eu não contei um por um para ver se são realmente 13 mil, tá? Mas é aquela. Como eu já conheço o trabalho de Alderi Nelson Rocha, por já ter tido a Santa Bíblia e por ter atualmente a Santa Bíblia Bereana, eu acredito que sejam realmente mais de 13 mil versos, tá? Porque eu conheço o trabalho e eu como é que eu posso falar? Eu confio, sabe? Diferente do que eu comentei no vídeo anterior, né, sobre a nova Almeida atualizada, que eu falo, eu não recomendo. A Santa Bíblia eu falo, eu recomendo porque eu já tive e tenho até hoje duas e eu pretendo comprar a coleção completa de volta, né? Ou pretendo ganhar a coleção completa, né? Se você quiser me dar, eu não vou ficar bravo. Então, sim, eu acredito que sejam realmente mais de 13 mil versos. Tá? E realmente é sem mudar o sentido e sem torcer o texto original. Tá? Pelo pouquíssimo conhecimento que eu tenho, já é o suficiente. O pouco conhecimento que eu tenho já é suficiente para eu dizer que realmente não torce, não muda o sentido e não torce o texto original. Tá? Você vai amar ler e estudar a Santa Bíblia, isso é verdade, cara. Igual eu falei, a sede pela palavra aumenta cada vez que eu leio a Santa Bíblia. E a Santa Bíblia Bereana. Ainda há muito a ser feito e aceitamos sua ajuda e sugestão. Ah, beleza. Então aqui eu tenho um argumento a meu favor. Vocês aceitam ajuda e sugestão. Então, esse é um dos motivos do porquê eu tô fazendo esses vídeos, então, beleza? É isso aí. Vamos lá. Palavras dos editores, hein? Ainda há muito a ser feito e aceitamos sua ajuda e sugestão. Ok. Vamos juntos revolucionar essa geração. É isso que eu pretendo com os vídeos que eu tô trazendo.
A grande vantagem de quem tem a Santa Bíblia Bereana, versão de Nelson, é a leitura anual cronológica do Novo Testamento do ponto de vista teológico. Isso eu não peguei ainda. Mas tem, eu vejo aqui, quando eu abro aqui no Novo Testamento, quer ver? Tem aqui mesmo. Tem aqui pra trás. Ah, eu não sei onde é que tem, mas eu sei que tem. Eu já vi. É... tá, do ponto de vista teológico. Leia e entenda a Bíblia. Cara, isso é verdade também. Você lê entendendo. Os dois principais textos que eu trago, sempre que eu recomendo a Santa Bíblia Bereana para alguém, é o texto de. Sempre que eu mostro a Santa Bíblia, a Santa Bíblia Bereana, versão de Nelson em geral, para alguém, é o texto de Salmo 23, que está muito diferente na versão de Nelson de todas as outras versões que eu já vi. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. E o outro texto que eu trago sempre para mostrar para as pessoas e dizer o porquê que eu gosto tanto dessa versão e que eu recomendo tanto essa versão. É claro, tem diversos outros textos, mas esses são os dois principais. Depois de terem comido, João 21:15 em diante. E depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Agapás-me mais do que a estes? Mais do que estes? Respondeu-lhe: Sim, Senhor. Tu sabes que tenho afeto por ti, Filóse. Então lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Agapás-me? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que tenho afeto por ti, Filóse. E disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Então perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tens afeto por mim? Fileis-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou na terceira vez: Tens afeto por mim? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu tenho afeto por ti. Filóse. E disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Verdadeiramente te digo que quando eras mais jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te conduzirá para onde tu não queiras. Então você vê que tem diferença. Mas se você for pegar uma outra tradução, uma outra versão, não vai estar assim. Tens afeto? Me amas? Tenho afeto. Me amas? Tenho afeto. Tens afeto? Tenho afeto, né? Então, tipo, a maioria das pessoas que leem se perguntam: por que Jesus perguntou 3 vezes e a resposta foi a mesma sempre? Não, não foi a mesma sempre. Jesus não perguntou 3 vezes a mesma coisa. Jesus perguntou 2 vezes a mesma coisa e depois Jesus mudou a pergunta. E isso não fica tão claro assim em outras versões. Mas na versão de Nelson fica extremamente claro, assim como eu li para vocês aqui para vocês verem. Então vamos continuar o texto aqui que eu estava lendo, a nota dos editores, o último parágrafo a ser lido. Os novos volumes virão em breve, muito em breve. No volume 2, estudaremos a tipologia. E as perguntas sairão de Êxodo, Levítico e 2 Crônicas, Neemias e Ageu. No volume 3, estudaremos com as perguntas da história. No volume 4, estudaremos com as perguntas das poesias, filosofias e lamentações. Eis aí uma poderosa arma para a evangelização e fortalecimento da fé entre os irmãos mais novos e os mais experientes. Os editores. Comentário pessoal.
Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Eu vou ficar de olhos abertos. Outro caso encerrado, meu caro Watson. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Agora tudo vai mudar. Tá, vamos lá. No volume 1 da Santa Bíblia Bereana, pusemos 4 perguntas que estão de fora que estão fora do tema do princípio, para mostrar como serão as perguntas que constarão no tema dos evangelhos. Tá. Eu acho que essa frase foi formulada de uma forma não tão legal. Então, já que vocês aceitam a ajuda e sugestão, senhores editores da Santa Bíblia Bereana, volume 1, aqui vai não, talvez não uma ajuda, mas minha sugestão. Essa parte aqui do penúltimo parágrafo, a última frase do penúltimo parágrafo tá meio estranha. Então, se vocês puderem reformulá-la para as próximas Bíblias Bereanas, volume 1, é uma sugestão que eu tenho, tá? Porque ficou um pouco confuso de entender. Neste volume, pusemos 4 perguntas que estão fora do tema do princípio, para mostrar como serão as perguntas que constarão no tema dos evangelhos. Eu entendi que do princípio é algo relacionado às perguntas, e eu também entendi que o tema dos evangelhos é algo também relacionado às perguntas. É só essa parte que estão fora do tema que eu não entendi muito bem o que vocês quiseram dizer com isso. Tá? Então, se vocês puderem reformular essa parte, só esse trechinho, que estão fora do tema. Só esse trechinho que ficou meio confuso, pelo menos para mim. Tá? Então, então a gente já sabe que é volume 1, e logo vai ter volume 2, volume 3 e volume 4. Que fantástico! Tô doido para ter todas essas versões. Santa Bíblia Bereana, coletânea de ilustrações teológicas de Gênesis, versão de Nelson